Oi, eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. Eu ainda tô sem o microfone funcionando, não consegui fazer ele funcionar no outro episódio. Nesse, na verdade, eu nem tentei porque é no mesmo dia que eu tô gravando. Mas vamos lá com o som que temos. Acabei de me dar conta que talvez esse episódio saia antes do que eu gravei primeiro. Então ficou sem sentido essa frase, mas enfim. Estou sem microfone, tá? Tô gravando com um notebook, assim como no início do podcast. É por isso que eu falei isso, porque um outro episódio foi gravado primeiro e eu já dei essa explicação. Voltando. Hoje eu vou falar sobre um documentário que eu assisti tem umas 2 semanas e eu ainda fiquei um pouco impactada, que é Amor em Fuga. Fazia tempo que eu não assistia nada que era meio caso criminal, policial. Então eu resolvi assistir esse e já tinha me chamado a atenção um pouco sobre a sinopse. E foi difícil de digerir quando acabou, porque eu não conhecia o caso e eu não sabia como é que terminava, então isso tornou tudo pior. Amor em Fuga conta a história real da Vicky White, que trabalhou como policial em uma prisão nos Estados Unidos. E ela ficou por 17 ou 20 anos trabalhando lá dentro e ela meio que era a pessoa que fazia tudo. Se tu precisasse de algo lá dentro, era com a Vicky que tu falava. Ela era meio a mãezona, assim. Ela cuidava de tudo, ela resolvia tudo. Tudo era com a Vicky. E ela era uma baita profissional, todo mundo respeitava muito ela. Ela era muito querida pelas pessoas lá dentro. Só que ela era bastante solitária. Isso as pessoas que trabalharam com ela apontavam bastante. Mas dentro da prisão, ela era ótima. Tu podia contar com ela para tudo. Só que o que é a história da Vicky White? Ela é policial, beleza, isso a gente já sabe. Só que a história é para contar sobre o fato de ela ter se envolvido com um dos detentos, um cara extremamente troglodita, perigoso, que foi preso por bater na ex-companheira e, enfim, meu Deus, assim, um cara péssimo, péssimo. E ela se apaixonou por ele e ele por ela. E a história conta isso e se chama Amor em Fuga porque narra os momentos antes, durante e meio que depois, assim, que a Vicky fugiu com o detento. O nome do cara, e eu acho esquisito que ninguém comentou isso no documentário, é Casey White. Então, a Vicky e o Casey já tinham o mesmo sobrenome. Nessa história maluca deles dois, poderiam ser facilmente parentes do Walter White, de Breaking Bad. Um abraço, Walter White. Na verdade, não. Devolvo o abraço, nenhum abraço pro Walter White. Um abraço, sei lá, Jesse Pinkman. Walter White, o que tem a ver. Enfim, voltando. A história é contada pelas pessoas que trabalharam com a Vicky na cadeia e também por 2 detentos, que acho que agora são ex-detentos, eu não me recordo, que dividiram a cela com o Casey. Então a gente tinha os 2 lados da situação, as 2 visões, né, tanto da Vicky quanto do Casey, das pessoas que conviviam com eles. E presenciaram esse relacionamento de alguma forma. Eu digo de alguma forma porque as pessoas do lado de fora das grades não sabiam que ela estava se relacionando com um detento. Mas os detentos sabiam que tinha alguma coisa rolando ali, mas eles jamais dedurariam o colega deles. Nesse documentário a gente tem um pouco do background da vida da Vicky. Como eu falei, ela era bem solitária e eles contam no documentário sobre os outros relacionamentos que ela teve. Ela teve só 2 relacionamentos antes de se envolver com o Casey. O primeiro foi um casamento com o amor de infância dela, o primeiro amor dela. E ela acabou tendo que se divorciar dele porque ele começou a se envolver com drogas. E era muito nítido que a Vicky não curtia drogas porque quando o Casey usava e ela via ele chapado na cela, à noite, quando ela telefonava pra ele, ela xingava horrores ele, falava que era péssimo isso pra ele, que ela não gostava de ver ele assim, e aí ele pedia desculpa, falava que ia parar, que ia mudar. Na hora a gente nem se dá conta, mas depois fica bem nítido de que ela não gostava de ver ele se drogando porque o primeiro amor da vida dela, ela perdeu pras drogas. Ela teve que pedir o divórcio porque o cara começou a se drogar muito, se transformou em uma outra pessoa e acabou com o casamento dela. E o segundo já foi um pouco mais trágico, porque depois ela fala numa ligação pro Casey que ela só se casou com esse segundo cara porque ela tava, enfim, carente por ter perdido o primeiro cara, né, ter se divorciado dele. E esse cara com quem ela se casa pela segunda vez
morre num acidente. Então, de lá do acidente pra cá, quando ela conheceu o Casey, ela disse que nunca teve mais ninguém, nunca se apaixonou mais, achou que isso não era mais pra ela. E quando eu falo que ela telefona pro Casey à noite, é porque ela toda noite ligava pra ele mesmo. Ele tinha um celular na cadeia e ela tinha um celular descartável. É bem comum, né? Essas coisas dos Estados Unidos, a gente vê essas histórias de celular descartável. Ela tinha o celular normal dela e tinha esse outro celular descartável que era só para fazer ligações pro Casey na cadeia e ela não ser rastreada, as pessoas não descobrirem o que ela estava fazendo, né? E aí nisso dessas ligações veio uma parte muito bizarra que eu não precisava ficar sabendo e que assim, eu entendo que foi para ilustrar, mas a Netflix ilustrou muito, eu não queria saber sobre as ligações, os telefonemas íntimos do Casey e da Vicky. E aí eles passam alguns trechos das ligações, porque eles tiveram acesso depois de tudo. E é um momento, assim, bem difícil de, sabe? Tu ficar escutando, tu só deseja que passe logo aquela ligação, tu não quer saber de detalhes do que eles estão fazendo, cada um no seu quadrado, sabe? É complicado demais. Mas enfim, aí passa, graças a Deus passa, não volta a ter nenhuma ligação, nenhum telefonema íntimo pra gente escutar. Mas, enfim, tem esse momento aí que a gente tem que passar para entender um pouco mais da profundidade do caso. Fora os telefonemas esquisitíssimos, eles tinham relações na própria cadeia também. Os detentos saíam para pegar sol e só o Casey não ia. Magicamente, a advogada ou o advogado do Casey ia fazer uma ligação para ele, precisava estar sozinho na cela. Mas aí quem entrava com ele na cela era a Vicky, era numa cela de segurança, então era a primeira cela do lugar e era tudo fechado, não dava de ver nada. E na janelinha que daria para ver alguma coisa, ele colocava, tipo, umas roupas penduradas e tal. Então, um amigo dele de cela falava: Não, dava para saber, né, que tinha alguma coisa acontecendo, porque não é possível. A gente ia pro sol, ficava ele e a Vicky. A porta não fechava totalmente, porque senão ela ia ter que, né, pedir para destrancar e iam descobrir. Ficava meio entreaberta, eles escutavam as risadinhas. Então, ninguém ali era idiota, né? Pelo menos não os detentos. A Vicky tava para se aposentar. Ela já tinha 55, 56 anos. E aí ela dizia muito para uma amiga dela que um dia ela ia embora, que ela não aguentava mais porque era muita pressão, tudo era para ela. E que nesse dia que ela iria embora, ela ia sair de lá com tudo. Tipo, ninguém vai esquecer, vou sair daqui em grande estilo. E realmente ela saiu, porque no dia que ela decidiu fugir com o Casey, ela pediu para que um dos policiais algemasse ele, colocasse ele ali direitinho algemado, porque ela ia levar ele para uma outra delegacia, se eu não me engano, alguma coisa assim, que ele tinha uns documentos para ver, umas coisas para fazer e ela que ia levar. E aí eles entraram no carro e nunca mais voltaram. E aí nisso transcorreu uma busca que durou 11 dias. E nesses 11 dias eles não foram tão longe, atravessaram alguns estados, mas ainda assim estavam bem próximos de onde eles estavam. Acho que era no Alabama que eles estavam. Tipo, quando começou tudo, sabe? Depois eles foram para outros estados um pouco mais para cima. Mas eles não foram muito longe, eles estavam num hotel desses de beira de estrada, muito de filme também. As pessoas estão fugindo, se escondem nesses hotel bem característico, eles estavam neles. E aí eles descobriram, a polícia, né, descobriu que a Vicky e o Casey estavam escondidos nesse hotel e foi atrás. E aí eles perceberam que estavam sendo cercados, vigiados, e resolveram entrar no carro e fugir. E aí, sei lá como, eu não sei se foi de propósito, porque isso nem a polícia sabe. Mas durante a perseguição ao carro do Casey, isso ele já tinha trocado de carro ao longo do caminho, porque o primeiro que eles estavam era muito chamativo, eles tentaram pintar com spray, não deu certo, o carro foi abandonado, enfim. No carro novo que eles conseguiram, tava o Casey, tava a Vicky, e a Vicky, de um jeito que a gente não sabe como, ligou para a polícia enquanto eles estavam fugindo dessa mesma polícia. E as pessoas não sabem se foi sem querer, se, sei lá, se estava numa chamada automática, mesmo que um dos policiais diga que a ligação foi feita de um jeito que não tinha como ser chamada automática. Então não sei o que a Vicky tentou com isso. Se ela já estava de caso pensado que a polícia escutasse a conversa dela com o Casey no carro enquanto eles estavam perseguindo. Mas foi o que aconteceu. E aí eu acho que eu preferia ter ficado só com os telefonemas íntimos do Casey e a Vicky, porque a gente ouve toda a ligação da perseguição, sabe? Escuta eles conversando e não é bom. Não é bom porque ela tá muito puta, ela tá muito braba, ela fala que eles deviam ter ficado no hotel, que ela tá vendo que o airbag do carro vai explodir, vai bater neles e eles vão morrer. E um desespero, e ele dirigindo.
enquanto ela briga com ele. E a polícia escutando tudo. E ela não fala no telefone, porque eu acho que ela de fato ligou sem querer. E ela não responde ao telefone, ela só deixou as pessoas ouvindo. A polícia persegue, aperta um pouco mais, e a caminhonete que eles estavam tomba numa valeta. E dá pra ouvir daí depois do barulho do acidente, não foi durante, não foi antes. O carro tomba, a Vicky dá uns barulhos assim, uns suspiros, uns gemidos de pavor, e tu ouve um tiro. E aí na hora que tu ouve o tiro, a primeira coisa que eu pensei foi, o Casey matou ela. Matou ela porque viu que a polícia vai pegar eles, não tem mais o que ele possa fazer com isso, eles não vão conseguir mais ficar juntos, ficaram juntos por 11 dias, né? Mas ele matou ela, deu um tiro nela. E aí, não. A polícia prende o Casey, ele não tá, enfim, muito machucado, tá um pouco só, mas ele só vai precisar de uns pontos. Mas a Vicky tá muito mal. Tá bem mal, assim. Ela é tirada das ferragens do carro e tal, mas ela não tá muito bem. E ela vai pro hospital, fica internada um pouco. Mas se descobre que depois que o carro capotou, depois de tudo isso, não foi durante, não foi um acidente. Depois que o carro capotou, a Vicky se deu um tiro. Então, por isso dos gemidos de desespero. Foi os segundos antes dela decidir apertar o gatilho contra ela própria, sabe? E aí, nessa hora, nossa, como eu não conhecia o caso, eu não acompanhei, isso foi uma coisa que aconteceu em 2022. Ela se relacionou com o Casey na cadeia entre 2020 e 2022. Foi em abril de 2022 que essa perseguição aconteceu, enfim, esse acidente aconteceu depois. E aí, depois de pouquíssimo tempo, a Vicky falece. O Casey continua vivo, ele só teve alguns arranhões que precisou de ponto. Ele vai para uma outra cadeia de segurança máxima, mas a Vicky morre. Isso me deixou maluca da minha cabeça. Maluca. Porque, beleza, o que ela fez foi errado. Não devia ter se envolvido com, enfim, né, um detento, uma pessoa criminosa, perigosa, que já tinha sido preso por, enfim, ser horrível com as outras parceiras dele. Errada a Vicky nisso, ok. Errada em mentir pro pessoal que trabalhava com ela, pros amigos da polícia. Tudo errado nessa história. Agora, o cara, meu Deus, ele conseguiu sobreviver a tudo isso. E a Vicky morrer, eu fiquei desacreditada. Porque era muito triste a vida dela, meu Deus. Perdeu um para as drogas, o outro morreu num acidente de carro. E aí, no fim das contas, ela se envolve com um bandido que usava droga na cadeia. Ela não gostava. E ela foi morrer num acidente de carro com ele. Meio que tudo se ligou, sabe? Ai, péssimo. Meu Deus, péssimo demais. E aí foi isso. A história da Vicky foi essa. Uma mulher de 56, 55, 56 anos, que se envolveu com um cara mais de 10 anos mais novo do que ela, que era solitária, que não tinha mais ninguém e que achou interessante que um cara na cadeia começou a elogiar ela e se envolver com ela. E aí a vida dela acaba dessa forma. Só que teve uma coisa muito esquisita que eles tentaram pintar nesse documentário, que já era bizarro por si só, que foi as pessoas tentando pintar isso como uma história de amor. Tanto que o nome é, né, Amor em Fuga. Dava pra ver, beleza, o Casey parecia gostar dela, ela parecia gostar dele muito, mas era uma coisa doente do início ao fim. E os detentos amigos do Casey pintaram isso como, uau, que história de amor. Foi muito bizarro, muito esquisito, tudo, sabe, meio deturpado assim. E aí um dos superiores da Vicky ainda fala, se o Casey amasse a Vicky, de verdade, ele nunca teria colocado ela nessa situação. Então, pra ele a Vicky não importava, porque agora ele tá vivo, ela não, ele vai continuar vivendo como ele vinha vivendo, na cadeia. Mas a Vicky não vai mais viver de jeito nenhum, porque ela morreu. Então foi assim, meio bizarro. Quando contaram toda essa história, eu vi que ela morreu e aí começaram, ai, mas ele amava muito ela. E ela amava muito ele. E ela deu a ele 11 dias de liberdade. Eu pensei, gente, nós estamos indo pra onde com isso? Vamos romantizar uma coisa dela? A mulher tá morta. Sabe assim? Então,
Foi um bom documentário, dura aí 1h30, 1h40. Mas foi meio chocante, porque eu não conhecia nada da história e foi bem assustador. Então, esse é o meu parecer quanto Amor em Fuga. Eu recomendo que assista, assim, agora mesmo sabendo tudo que acontece. Mas, enfim, é muito bem contada, é uma história muito maluca demais, faz pensar muita coisa. E é triste, né? Não tem como ser feliz, porque tem morte na história, é triste. Mas é isso. O episódio de hoje realmente foi sobre isso, sobre esse documentário. E é isso aí. Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh. Até a próxima. Tchau, tchau.